A projeção do mercado para o crescimento do Brasil era de 1% ao ano. Era 0,8% em 2023, 1,5% em 2024. Nós vamos crescer, tem gente já falando em crescimento de 3,5% esse ano. Pela expansão do gasto público. Mas não é verdade. O impulso fiscal esse ano é menor do que o do ano passado. Como é que vai explicar o crescimento de 3,5% pelo gasto? As pessoas estão desconsiderando que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história desse país. Nós estamos fazendo a maior reforma de crédito da história desse país. Nós estamos reformulando o setor de seguros inteiro. Nós estamos reformulando as reformas microeconômicas que estão acontecendo. Estamos fazendo o crédito expandir mais de 10% esse ano. Acima das receitas. Ou seja, é preciso entender que está acontecendo muita coisa no Brasil. Por que tem setor após setor, encontros com o presidente da República no Palácio do Planalto, anunciando investimentos setoriais da ordem de 90, 100, 120 bilhões de reais? Por que o investimento está crescendo no Brasil se a incerteza é tão grande? Será que Mas o senhor mesmo manifesta essa incerteza e essa preocupação. Mas uma coisa é manifestar preocupação, a outra coisa é dizer que as coisas não estão sendo feitas. Aí você fala, você gostaria que a velocidade fosse maior? O ministro da Fazenda, se pudesse, ele fazia um ajuste no primeiro mês de governo. Para ficar sossegado 3 anos e 11 meses. As coisas não funcionam assim porque elas têm que ser construídas politicamente. Vai aprovar no Congresso. Vai aprovar junto à opinião pública. Vai convencer a opinião pública de que aquilo é necessário para o Brasil crescer. A impressão que a gente tem é que a sua vida é ficar atrás de receitas. Bom, as receitas de fato cresceram, né? Mas as despesas também cresceram. E aí hoje a preocupação que se coloca é que esse crescimento, essa expansão do crescimento, que está em 10%, né, pode comprometer a dívida pública. A grande preocupação é a dívida pública em relação ao PIB. Então eu queria saber se essa, que é uma preocupação da chamada Faria Lima, mas não só da chamada Faria Lima, é uma preocupação sua e que diagnóstico que o senhor faz, como resolver isso? Eu recebi um orçamento do governo anterior com a previsão de receitas na casa de 17% do PIB. O pior da série histórica. Essa deterioração da base fiscal do Estado aconteceu lá atrás, em 2015, e perdurou e piorou até o orçamento entregue para 2023, feito pelo governo anterior. E a despesa, nós recebemos na casa de 19,5% do PIB, porque a maquiagem de 2022 passou a impressão para a sociedade de que nós tínhamos um equilíbrio fiscal. Mas o suposto superávit de 2022 ele foi construído com base num calote de precatórios e com base em privatizações assodadas que implicaram em receitas que não iam se repetir nos anos seguintes. Então, nós vivemos um problema estrutural desde 2015. O que nós fizemos? Nós estabelecemos um teto de gasto de 2,5% real, máximo. Né? Na verdade, voltando, o que nós estabelecemos foi que a despesa não poderia crescer acima de 70% da receita. Então, a despesa não, mas do saúde e educação. Se a receita cresceu 100, a despesa não poderia crescer mais de 70. E ainda assim, nós limitamos a 2,5%. O que significa que, no ano de 2024, em que a receita cresceu 10 acima da inflação, a despesa não poderá crescer acima de 2,5%. A diferença de 7,5% é para recompor as contas públicas deterioradas. Sim. Então, essa é a estratégia. Limitar a despesa a 70% da receita com teto de 2,5%, né? Então, bloquear a despesa acima disso e reconstituir a base fiscal do Estado. Isso aqui, até aqui, deu certo. Durante os 2 primeiros anos
Nós diminuímos o déficit do ano passado a mais ou menos 1% do PIB, excetuado o pagamento dos calotes a governadores e a precatórios. Então, se você tirar da conta do ano passado o que nós pagamos do governo anterior, o déficit vem para alguma coisa em torno de 1% do PIB, 1,1%. E o déficit desse ano, ele vai, excetuada a despesa extraordinária com o Rio Grande do Sul. Com queimadas? E com queimadas, que é uma... E agora com o auxílio gás? Não, o auxílio gás não está nem sendo discutido agora, porque é para 2026 e está em aberto. Nós já pedimos para o presidente para redesenhar, né, o programa. Então não está em discussão isso. Mas o extraordinário foi queimadas, que é um valor pequeno comparativamente ao orçamento, mas a grande questão foi a recuperação do Rio Grande do Sul, que eu me orgulho muito, né, do plano de recuperação da economia gaúcha que nós fizemos, e aquilo que estava previsto para acontecer em 5 anos, 10 anos, aconteceu agora. Ela está em franca recuperação, a economia gaúcha, em função das medidas do governo federal. Sim. Então foi a federação, a União, que recuperou a economia gaúcha. O segundo bloco da resposta, dissociado desse primeiro. A Faria Lima está, com razão, preocupada com o seguinte: a dinâmica do gasto daqui para frente, né, ou seja, a soma das partes, das rubricas orçamentárias, podem implicar que o arcabouço fiscal aprovado por este governo não se sustente. Sim. Então, o que a Faria Lima está apontando, na minha opinião, com algum exagero em relação ao preço dos ativos brasileiros, eu penso que o preço dos ativos brasileiros está sofrendo mais do que deveria nesse momento. O que a chamada Faria Lima está dizendo é o seguinte: olha, mas a dinâmica para frente é preocupante e pode ter impacto na dívida. A FIT está dizendo: o Brasil estava 3 degraus abaixo do grau de investimento. Agora está 2,5 degraus, está meio degrau abaixo do grau de investimento. Ele avançou 2,5 degraus. Por que 2,5 degraus? Avançou 2 degraus com viés positivo. Esse viés positivo eu estou considerando meio degrau. Então nós pegamos um país 3 degraus abaixo do grau de investimento, estamos com um país a meio degrau do grau de investimento. Então é completamente diferente da Faria Lima. O que é igual à Faria Lima? Existe uma dinâmica futura que preocupa, o governo tem que tomar providências. Se a sua pergunta é: a Fazenda está com isso na mesa? 100%. O senhor tem a mesma preocupação? A mesma preocupação. Com a dinâmica Com a dinâmica. Desde fevereiro, nós estamos tomando algumas medidas que não são suficientes para endereçar esse problema para o futuro, não imediato, mas o futuro próximo. Eu tenho conversado com o presidente Lula sobre esse tema específico. Da dívida pública. Da questão da dinâmica dos gastos e do impacto disso sobre a dívida, porque o impacto sobre a dívida é o efeito monetário da política fiscal. Aquilo que as pessoas falam de dominância fiscal. Quando as pessoas perdem a certeza de que o governo está endereçando esses temas, ela começa a cobrar um prêmio de risco em juro. Eu queria depois falar de bets, porque é possível ou não é possível? Uma coisa é querer, outra coisa é poder fazer. Acabar com as bets não vai acabar com as bets que não estão... Não, hoje nós derrubamos 2.000 sites. Né? Então a Anatel, junto às provedoras dos serviços, os provedores de serviços de internet, estão derrubando 2.040 sites de apostas que estão à margem da legislação brasileira. Vamos nos lembrar, né, que a legalização do jogo eletrônico aconteceu em 2018. 2018. Na minha opinião, um erro. A lei aprovada em 2018 deu 2 anos de prazo para o governo anterior regulamentar. O governo ficou 4 anos e não fez nada. E a coisa proliferou de um jeito absurdo. O senhor acha um erro inicial já aprovado? Eu penso. E não dá para retroagir? Porque não podia ter feito da maneira que foi feito. Mas entendeu? não dá para retroagir totalmente, o senhor acha? Nós estamos tomando as providências. Olha, se você consultar pessoas relativamente sérias, né, do setor,
que tem uma tradição já de anos no exterior e perguntar sobre a regulamentação brasileira, eu já ouvi depoimentos de vários dizendo que é a melhor regulamentação. Até porque veio depois. Então nós aprendemos com os erros, estamos corrigindo. Mas o que nós estamos fazendo no Brasil é inédito. Inédito. Né? O que o presidente disse numa entrevista recente é o seguinte: eu vou acreditar que a regulamentação vai botar ordem nisso. Se não, eu vou voltar ao assunto com o Congresso. E proibir. E vamos rediscutir se isso vai trazer algum benefício para o Brasil. Se continuar do jeito que está, vai acabar. Família, do cartão da Bolsa Família. Então, isso o Wellington pediu para a Fazenda e para o Banco Central o estudo, e eu já disse para o presidente, qualquer decisão sobre meio de pagamento, por exemplo, papel moeda, cripto, cartão de crédito, já está proibido, eu posso estender essa proibição para outros meios de pagamento, como é o caso dos cartões sociais. Então, nós somos tecnicamente prontos para tomar a decisão que ele se convencer a tomar. Mas proibir assim o cartão do Bolsa Família, porque daí você cria uma injustiça. Isso. Tudo bem, é horrível, é nocivo, mas outros vão ter direito. Então, né? isso foi levantado por várias pessoas, a estigmatização do Bolsa Família. Sim. Aí ponderamos que se fosse tomada uma decisão desse tipo, ele não poderia ficar restrito ao Bolsa Família, mas aos programas de transferência como um todo, o que também traria desafios tecnológicos mais superáveis, né? Mas o que eu disse ao presidente é o seguinte: o papel da Fazenda foi, depois de 4 anos de descalabro, oferecer ao Estado brasileiro todos os instrumentos para implementar qualquer decisão do Executivo e do Legislativo. E isso foi feito. Hoje o Ministério da Fazenda tem condições de restringir ou proibir aquilo que foi decidido. Então, o Brasil está criando um ambiente que permite a qualquer decisão política ter efetividade. Mas é complexa essa decisão, né? Porque o cartão é para a pessoa não passar fome, é para a pessoa ter condições mínimas de subsistência. Mas isso, lembra que vai gastar com aposta, mas ao mesmo tempo a pessoa não vai ter a liberdade, porque o gasto, o cartão está você lembra que no começo ela gasta com o que ela quer. No começo do Bolsa Família se discutia se a pessoa ia poder, o que a pessoa poderia comprar. Você lembra? Ah, mas a pessoa vai poder comprar uma cachaça? Mas a pessoa vai poder comprar um alimento que faz mal? A pessoa vai poder comprar... É muita tutela. Muita tutela. Então, isso foi... Ao mesmo tempo... Isso foi arguído na época. Agora, o presidente falou assim, vamos como o Ministério trabalhou para a regulamentação acontecer, né, e foi um parto, porque a medida provisória caducou, não foi votado ano passado, daí nós colocamos em outro projeto de lei, colocaram 6 meses de carência. Bom, tudo somado deu 5 anos e meio, que esse povo surfou sem regulação nenhuma. Mas no caso do Bolsa Família, qual é a sua opinião? Precisa essa tutela? Eu acredito que estigmatizar um programa é errado. Ou você faz uma regra para recursos públicos e tal. Tá. Agora, com a tecnologia que está sendo adotada, nesse caso a partir de 1º de janeiro, que nós recebemos em tempo real, por CPF, quanto a pessoa está apostando, quanto que a pessoa está ganhando, e ter um painel detalhado do que está acontecendo, talvez essas informações superem o problema de saber se a pessoa é do Bolsa Família, ou bolsista do ProUni, ou sei lá o quê. A gente tem uma forma talvez mais inteligente de superar essa questão, sem estigmatizar o cidadão, e resolvendo o problema de outra forma. A gente tem uma situação em que podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim. Então, o PT tinha 180 prefeituras, está vivo depois de décadas de problemas e foi para 250, mas do ponto de vista de... Se a gente vê que é um partido que está na presidência da República, esperava-se um resultado muito melhor. Então acendeu aí uma luz, imagino, vermelha até, né? Amarela, vermelha. E por que o senhor acha que numa situação em que a gente está com o desemprego baixo,
inflação controlada, o país crescendo, a renda subindo. Por que que isso não se reflete no mínimo entusiasmo com candidatos do governo, a candidatos apoiados pelo Lula e, enfim, por que que isso não se reflete em popularidade também? Porque a aprovação do governo ela está estável, né? 51%, mas não sobe. Qual é o seu diagnóstico ou não existe um diagnóstico? Existe vários, né? Eu tenho um. Bom, eu já te dei entrevista sobre isso desde 2016. Eu penso que tem um fenômeno novo no mundo e eu te dei a entrevista logo depois da eleição do Trump. E foi depois da eleição do Trump, é meu pedido, porque eu dizia para você que o Trump ia ganhar aquela eleição. Agora o senhor não quis esperar a eleição do Trump de novo? Não, porque agora eu tenho sérias dúvidas sobre o que vai acontecer. Mas em 2016 eu não tinha nenhuma dúvida de que ele ia ganhar a eleição. Eu te falei isso. Mas a verdade é que depois da crise de 2008, né, que foi uma crise do neoliberalismo, a extrema-direita começou a avançar no mundo inteiro. O pensamento de extrema-direita começou a se impor. Uma porque o neoliberalismo estava em crise. E a outra porque a esquerda ela ainda estava saudosa de estruturas do século XX que tinham feito água nos anos 80. Né? O sistema soviético, o nacional-desenvolvimentismo, a própria social-democracia europeia, que eram três grandes estruturas com as quais partes da esquerda dialogavam, né? Não com as três, mas um era mais aqui, outro mais ali. Essas estruturas tinham desaparecido, tinham entrado em colapso quase. O neoliberalismo se impôs, o consenso de Washington, e em 2008 acabou isso. Sobrou para a extrema-direita, que sempre cresce em momentos de crise sistêmica. Ela sempre cresce, sobretudo quando a esquerda não se planeja para esse momento, que foi o caso. A esquerda não estava preparada para 2008 com um programa renovado, com um sonho renovado. Você está falando no mundo e no Brasil? No mundo e no Brasil. E a bem da verdade, ainda não, a esquerda não está dialogando com um sonho de futuro, com um projeto de futuro. Ela não está... Quando você não tem mesmo que seja um sonho utópico, mas quando você não tem um horizonte em que você vai buscar as coisas, você tem o distópico. Não vai ficar no vácuo. Então, quando você não tem um horizonte utópico, você tem um horizonte distópico. E a extrema-direita é distópica. Ela é distópica. E qual seria esse sonho? Você precisa se reapresentar para a sociedade. Eu falei de três estruturas que tiveram pensadores associados às três. Tinha o pessoal mais radical do Partido Comunista, da Revolução. Você tinha faróis, vamos dizer, realizações. Você tinha coisas funcionando dentro projetos, né? Olha, aqui não tem revolução, mas o Estado brasileiro está desenvolvendo a sua economia, a América Latina está crescendo, aí migrou para a Ásia e tudo mais. Você tinha uma série de... A social-democracia funcionando. A social-democracia funcionando. Mesmo sabendo de todos os problemas desses três modelos, eles eram promessas. A promessa sempre faz parte da política. A política é a promessa, a política é projeto. A política não é... E está sendo o mundo? Eu acredito que o mundo está devendo para si mesmo horizontes emancipatórios. Nós não temos hoje horizontes emancipatórios. E quando isso acontece, já aconteceu 100 anos atrás, a distopia toma conta. Né? Os clowns, eles tomam conta do picadeiro e começam a surgir esses movimentos que assustam as pessoas, né? E falam, não, de onde saiu essa pessoa? De onde saiu esse sujeito? Como é que essa pessoa tem 30% dos votos? Marçal. Não, quem quer que seja. Não estou falando de uma pessoa ou de outra. Estou dizendo do contexto histórico em que isso se torna possível. Sobretudo quando você tem um novo meio de comunicação que as pessoas ainda não dominam, não têm expertise para elaborar. E essas pessoas surgem, né? Aconteceu com a rádio, 100 anos atrás era o rádio. Uhum. Agora é o Instagram, sei lá, o Facebook. As redes, né? As redes. Então,
na minha opinião, primeiro tem essa questão do sonho, do horizonte utópico, o horizonte emancipatório que guia as pessoas. Traduzindo para o Brasil... Não, isso é uma coisa. O Lula foi um pouco isso, talvez. Isso é uma coisa. O Lula foi. O Lula certamente foi. Não só ele, mas ele foi. E é uma expressão... Mas é ainda, porque assim, o senhor está falando, o mundo está sem projetos, se esgotou. Isso não se traduz também aqui dentro? Se traduz. Qual é o sonho que se o Lula... traduz. O Lula ou o que o Lula representa, apresentam para o Brasil? É isso, mas eu estou fazendo uma autocrítica, né? Eu pertenço ao campo progressista e eu procuro, na medida possível, escrever e elaborar sobre o assunto. Eu escrevo sobre esse tema. Né? Meu último livro, em grande medida, é sobre emancipação. Então, mas não adianta uma pessoa ficar pensando descolada da outra, tem que congregar as pessoas, porque essas coisas não nascem espontaneamente, é preciso de elaboração teórica, preciso fazer uma reflexão séria. E eu penso que a esquerda está se devendo isso. Mais formulação teórica, mais aprendizado, mais ousadia na reflexão sobre o que é possível fazer. Não é? Então, esse vácuo que está acontecendo está afetando o próprio liberalismo. O liberalismo também está em crise. Né? O que existe no Brasil não é uma direita liberal, é uma direita iliberal. É isso que nós estamos vendo no Brasil. E aqui com requintes de crueldade, né? Porque aqui tem uma questão patrimonialista, né? Terrível no Brasil, que é grupos organizados tentando abocanhar fatias do Estado, né? Como é o caso dessas privatizações que estão sendo feitas sob aplauso de muita gente, mas se radiografar o que aconteceu na Eletrobras, o que aconteceu na Sabesp, assim, qualquer observador isento, contrata um observador internacional isento para dizer o que está acontecendo aqui, é um escândalo, né? Mas o senhor, essa coisa da extrema-direita, o senhor não acha que nessas eleições acabou que esse processo todo, por exemplo, se você pegar uma figura como o Bolsonaro, que personifica isso, ou o Pablo Marçal, que personifica, estão um pouco escanteados, vamos dizer. O sistema acabou, o senhor não vê assim? Porque o Marçal não passou para o segundo turno. O Bolsonaro é um vagão aqui em São Paulo, ele não está liderando nada, nem o grupo dele. Em outros estados, raros, né? Talvez, eu não vejo assim. Eu não tenho essa ilusão de que o que está disputando... O sistema expeliu essa extrema-direita. Não expeliu. É uma fantasia que já aconteceu outras vezes de construção de terceira via. Não, mas na prática, ele não está liderando em nenhum lugar. Quem não está? O bolsonarismo, tirando Belo Horizonte, pegando capitais. Todos, se você pegar... Aliás, hoje eu recebi uma capa da Veja, que eu não sei nem se é... Hoje a gente recebe coisa e não sabe nem se é verdade. Mas eu recebi uma suposta capa da Veja com os candidatos à presidência da direita. Todos bolsonaristas. Todos. Sem exceção. Quem que estava lá? Era a Michele, o Tarcísio, o Zema, o Caiado. Eram todos bolsonaristas. O Caiado está brigando com ele. Briga de família. Tem ali uma disputa ideológica. É um grupo extremista que vai estar disputando... O senhor inclui o Tarcísio no extremismo também? O extremismo não é na forma. A pessoa come garfo e faca, conversa com você, não xinga. Eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, qual é o projeto? Tá. O projeto é caçar ministro do Supremo? O projeto é vender patrimônio público do jeito que foi feito com a Sabesp e com a Eletrobras? O projeto é cortar direitos sociais? O projeto, é esse o projeto? O projeto é colocar a democracia em xeque, questionar voto em urna eletrônica, vacina. Isso tudo voltou para a eleição agora de 2024. O prefeito de São Paulo questionando a vacina e liderando as pesquisas. Para mim, isso é extremismo. Né? Escola cívico-militar, proibir educação ambiental nas escolas. Para mim, isso tudo é extremismo. Agora, o extremismo bem educado, ele... o verniz, ele não resolve o problema do extremismo. Então, você acha que é por isso que o governo não consegue
Porque tem uma disputa, na verdade, uma disputa de visão de mundo que está acontecendo. E para a nossa, representa mais de 51% do eleitorado hoje, a nossa ela precisa se expandir, ela precisa se recriar, ela precisa se oxigenar. A esquerda. A esquerda. Se ela quiser ter mais de... A gente fez 51% dos votos. Se a gente quiser voltar a fazer 60%, como o Lula já fez, mesmo tendo 80% de aprovação, nós nunca passamos disso, né? 55%, 60%, agora 51%. Nós precisamos voltar a fazer as pessoas respirarem a partir da apresentação de um projeto. Então, mas isso demora, né? Então, para 2026, já está meio perdido. Não, o outro lado também está com problemas. Olha, vamos pegar o caso internacional. O Trump está aí, competitivo. Nós não sabemos o resultado da eleição. Foi uma surpresa positiva a entrada da Kamala Harris na disputa. Ela deu uma oxigenada no discurso, inclusive, né? Reoxigenou o Partido Democrata, mas não está ganhando a eleição. Não. A disputa está muito séria lá. O Macron, com a economia crescendo, a França está na melhor situação da Europa, comparativamente à Alemanha, por exemplo. Ela está numa situação boa econômica. O Macron é uma pessoa que ninguém discorda, que é um cara inteligente, um cara jovem, um cara dinâmico, que está revitalizando a economia da França, buscando alternativas, e ele ficou em terceiro lugar nas eleições para a Assembleia. Então o senhor vê um quadro difícil para o Brasil também, para o governo. Desde 2016. Por isso que eu estou lembrando da entrevista que eu te dei. Eu falei, naquela entrevista eu falei, se a esquerda não se renovar, não se reapresentar, não se reformular, não expandir os seus horizontes, não oxigenar o debate político, não convencer as pessoas de que tem um horizonte de emancipação das pessoas, de mais liberdade, de mais igualdade, ela vai sofrer os efeitos da atual crise política. E eu dizia naquela época, a ponto de poder ficar fora de um segundo turno em 2018, na época. Não ficou ainda, né? Nem São Paulo ainda ficou, mas... Mas em função por pouco, né, vamos dizer assim. Por pouco. Então, tanto o Lula em 2022, quanto o Boulos agora... Mas o governo está fazendo esse embate? Os ministros do governo estão fazendo esse embate também? Mas eu penso aí que o papel é mais do partido, né? Para isso que serve o partido. Porque é um diagnóstico de que o governo também está envelhecido, está desanimado, que não tem ministro defendendo o governo. O senhor está fazendo a economia, não estou nem falando do senhor. Mas quem é o que funciona no governo hoje? Primeiro, assim, nós estamos botando ordem numa coisa muito desorganizada. Mas o papel, esse papel de formulação, de olhar para horizontes mais de longo prazo, de encantar, né, com propostas, esse é o papel de quem tem tempo para formular. Então tem uma divisão de trabalho entre quem está no executivo com um dia a dia terrível, pagando incêndio, superando dificuldades, e o papel, né, por exemplo, dos partidos. E para mim, assim, ver o PSDB, que era um partido liberal, ver o PDT, né? Então, a situação dos partidos, voltando à tua pergunta, ela é muito distinta. Tem partidos, o antigo Centrão não existe mais. Eu fico vendo nos jornais a expressão Centrão. O Centrão não existe mais. Mudou a configuração de forças no Brasil completamente. O que é isso? O PL não é Centrão. O PL é o partido do Bolsonaro. Ela não tem... Mas e o PSD? Então, o PSD é o segundo em votos, né? Não, o PSD... Aí tem uma coisa interessante. O PSD e o MDB, ele tem características diferentes dependendo do estado do país. Tá, mas como é que o senhor classificaria? Eles não são homogêneos. O PSD da Bahia, ele é completamente aliado do PT há anos. Aliás, o PT ajudou a formar o PSD. E o PT da Bahia de esquerda ainda, a gente pode dizer que é? Pelas suas políticas de segurança? Mas eu estou acabando de te falar, né, a partir do campo progressista, que eu penso que o campo progressista está se devendo um passo mais ousado do ponto de vista de formulação. Então, é difícil a categorização, né?
É porque quando você fala o PSD da Bahia é coligado Não, com o PT da mas- Bahia, mas o PT da Bahia, pelos movimentos O sociais, PSD é tido como de direita. Então, né? mas o PSD A está. política de segurança pública. Mas que o eles fazem PSD está lá. no governo Lula. Tem 3 ministros no governo Lula. Sim, que é uma coalizão ampla o governo. É um Então, governo de esquerda. mas o PL não faz parte. O MDB faz. Então, não dá, tem partidos que estão bem alinhados ideologicamente, mais de extrema direita. Né? O PL é um. Tem partidos que não têm uma homogeneidade no território nacional. O MDB é um deles. O MDB de Alagoas, do Pará, diferente do MDB de São Paulo. Diferente. Né? O PSD tem um pouco essa característica. Mas quando o senhor fala que o Centrão não existe, então o que existe? Um partido que não é tão homogêneo, ele acaba sendo... O que nós chamávamos de Centrão? Vamos relembrar. O Centrão era uma espécie de resquícios políticos do fim da ditadura, né? A antiga Arena, sobretudo a antiga Arena, que se decompôs em vários partidos e que não conseguiam espaço nacional para se apresentar. Então eles raramente lançavam candidatos e, em geral, aderiam ao governo do PT ou ao governo do PSDB. Foi isso que aconteceu, né? Nos 8 anos do governo Fernando Henrique e nos 12 anos do governo do PT. Foi isso que aconteceu. A partir de 18 isso mudou. Essas forças que a gente chamava de Centrão se organizaram. O pessoal o que a gente chamava de resquício da ditadura, né, se reorganizou em torno do Bolsonaro, que ele próprio era um resquício da ditadura. Né? Então, ele deixou de ser um apêndice das forças políticas hegemônicas à direita e à esquerda, que eram PT e PSDB. Deixou de ser. Ele hoje não é mais um coadjuvante, ele é um ator que tem projeto político, e um projeto político que mantém uma linha de ligação com o autoritarismo, com o pensamento autoritário brasileiro. Agora, ministro, o senhor é paulistano, então eu preciso fazer a pergunta do como é que o senhor está vendo a eleição aqui. Saiu a primeira pesquisa da Datafolha e foi um número até surpreendente essa distância. Aparentemente, se essa distância permanecer, vai ser uma derrota avassaladora também do PT, né? Não só do Boulos. Como é que o senhor está vendo o quadro? Olha, até pelo resultado eleitoral de 2022, onde eu e o Lula ganhamos a eleição na capital. E o Márcio França também. Como assim? Ele ganhou do astronauta. Na capital? Isso eu não tinha reparado. Entendi. Assim, mas é importante, né? Quer dizer, 2 anos atrás, eu que tinha sido prefeito de São Paulo, né, voltei a ganhar na capital. Com 55%. O Lula ganhou na capital. O Márcio França, você lembra que ganhou na capital. E o país melhorou nos 2 anos para cá. As pessoas estão vivendo um pouco melhor e com uma perspectiva econômica melhor. Então, era de se supor, eu tinha muita esperança de que as coisas fossem andar bem. Às vezes você atribui a uma pessoa, a um partido, nós temos que nos lembrar que nunca a prefeitura teve tanto dinheiro, por 2 razões. Uma, porque eu, com a renegociação da dívida do município, consegui obter grau de investimento. Que ninguém gosta de lembrar muito, porque é muita azeitona na minha empada, mas é verdade, né? Consegui o grau de investimento para a cidade de São Paulo, inédito. A segunda foi que o Supremo deliberou a favor da prefeitura na questão do Campo de Marte. E o Bolsonaro comprou o Campo de Marte pela dívida que sobrou, que era uma dívida pequena. Então, São Paulo, que tinha uma dívida de 80 bi, eu baixei para 30 e o Campo de Marte zerou. Então, se você somar o caixa de 9 estados do Nordeste, 9, não dá o caixa da Prefeitura de São Paulo. E a atual administração fazendo muito déficit, sobretudo nos últimos 2 anos, muito déficit. E aí, também muito ajudado pelas vistas grossas dos órgãos de controle, porque esse déficit está sendo feito com obras sem licitação, né?
ficou fácil, né? Cheio de dinheiro, não precisando licitar a obra. Você acha que foi isso? Isso... E assim, até eu vi um vídeo da Tabata, que aliás tem uma performance muito interessante e uma postura o tempo todo muito legal, né? Muito interessante. Da Tabata, você acha? Da Tabata Amaral, eu acho. É curioso, porque muitas pessoas da esquerda e do PT criticam muito ela. Não, ela foi ótima. E antes de mais nada, não quis negociar nada, falou apoia Boulos. Fez um vídeo recente falando dessas questões éticas envolvendo a prefeitura que estão amortecidas. Os órgãos de controle incluem imprensa nisso. Muito pouca cobertura sobre o que de fato aconteceu na gestão atual. Muito pouca cobertura. E a questão de orçamento secreto, emendas? Há relatos de que tem candidato a vereador que parece que é campanha presidencial, né? Que tem muito dinheiro. A questão das emendas. Aqui ou federal? No Brasil, né? Eu acho que a gente pode falar. Não, uma das teses, na minha opinião, que não prevalecem mais, era aquela tese que, na minha opinião, valia até 2020. Né? A eleição municipal não tem nada a ver com a nacional. São duas coisas completamente diferentes, com exceção de São Paulo, que projeta o nome nacionalmente, dependendo do perfil, não tem relevância nacional. Em parte isso é verdade, em parte não é mais. E por que não é mais? Tem uma correia de transmissão entre a eleição para o parlamento brasileiro e a eleição para prefeitos. Tem uma correia de transmissão, que são as emendas. Então, hoje você criou algo que pode comprometer a renovação do parlamento, que é você e a renovação dos prefeitos. Que você tem 50 bilhões para distribuir para os preferidos, que retribuem em apoio 2 anos depois. E é governista isso? E isso é uma máquina que se retroalimenta e que não existia no passado. Isso não existia no passado. O governo, né, mandava... Mas nunca funcionou de maneira tão azeitada. Né? E não com esse volume de recursos, né? Você acha que isso está influindo e que... Criou... Não estou aqui fazendo discussão sobre partido, porque não se trata de partido aqui. É um poder da República com uma esfera de governo. Esfera municipal... Mesmo porque o PT também tem direito às emendas. É isso. Então não estou falando aqui A, B ou C. Criou-se uma correia de transmissão de retroalimentação, que a cada 2 anos, prefeito, depois ali parlamento e assim vai sucessivamente. Eu penso que o ministro Flávio Dino teve uma ação oportuna de tentar dar mais clareza, né, para isso tudo, mais transparência. Eu creio que há um entendimento do Legislativo que isso não é contra ninguém, que é em proveito de uma cláusula pétrea da Constituição, que afinal de contas o orçamento é público, né, tem que ser, portanto, acessível a todos, né, para que as pessoas julguem, mas criou uma coisa nova no Brasil. Ministro, outra questão que está se discutindo agora é a volta do financiamento privado para as campanhas. O senhor foi candidato várias vezes, o senhor Randolfo que está apresentando, parece que tem apoio do governo, não tem segurança. Não é um retrocesso? Porque a partir do momento que você... Ok, o financiamento público ele veio sem reforma dos partidos, né? Então ele tem esse complicador. Mas, de qualquer forma, ele parecia ser um passo para descontaminar a política dos interesses privados. Tem Caixa 2? Combata-se o Caixa 2. Sim. Mas ele, como uma organização do sistema eleitoral, parecia um avanço, porque você descontamina mesmo. Apesar de quem é milionário, que nem o Marçal, pode chegar e bancar a campanha dele, o João Dória pode chegar e bancar a campanha dele, mas você tem um financiamento público para se contrapor a essa diferença. O que o senhor acha disso? O financiamento público veio, ele, teoricamente, ele é mais adequado para financiar a democracia, mas ele não veio acompanhado da reforma partidária. Então, você não tem um regramento para a utilização do fundo eleitoral. Quando tem, vem do Poder Judiciário, o que é uma anomalia, deveria vir da lei. Então, a confusão está estabelecida. Quer dizer, não houve uma reforma do sistema político brasileiro, a não ser algumas coisas... Cláusulas. Teve cláusula de barreira, teve uma coisa ou outra, mas, enfim,
o disciplinamento disso não produziu os melhores resultados. E aí a discussão é, volta para trás, aí acaba o fundo eleitoral, economiza 5 bilhões de reais, 5,4 bilhões. Né? Hã? Não economiza. Mas né? essa é que é a questão. Porque ninguém investe em campanha sem ter um retorno, né? E aí a preocupação é, bom, mas não acabou o financiamento privado, porque tem muito caixa 2. Né? Mas daí você fala, bom, mas tem para quem está disposto a tomar esse risco. O político honesto vai se financiar como? Então começa o debate, né? Uma pessoa honesta, que não quer se meter em confusão, como é que ele se financia? Não é? Você não vai fazer campanha sem financiamento. Sim. Então vai voltar o tema, né? E Sim. quando, na verdade, o que devia presidir os debates sobre esse assunto é a questão partidária. Sim. Mas o senhor não tem uma posição assim muito definida e clara? Eu sou, como cientista político, eu sou partidário do financiamento público. Mas eu reconheço que ele não produziu os melhores resultados em função desse tema que você colocou. Quer dizer, isso não veio acompanhado numa reforma dos partidos. Alguma outra... é aquela perguntinha básica, como é que está a sua relação com o Rui Costa, mas eu já sei que você não vai responder. Então... Eu não tenho uma relação ruim com ninguém. Assim, efetivamente, eu não tenho uma relação Mas eles ruim. não tentam interferir muito aí nas suas... Mas é natural que seja assim. Não tem nada que seja diferente. Eu já passei por 6 ministros-chefes da Casa Civil. 6? 6. Quem? Zé Dirceu? Não. O senhor como ministro? Como ministro. Ministro mesmo por quem? Não, Palocci? o Zé Dirceu era... Não, o senhor não era ministro. Eu era secretário executivo, era vice-ministro. Passei pelo Palocci, passei pela Gleisi, passei pela Dilma, passei pela Erenice, pelo Rui. É o 6º. Já passei por muita coisa na vida. E me dei, e assim... Dilma? Então eu não tenho... Eu entendo, né, que... A dinâmica. A Casa Civil tem uma visão, a Fazenda tem... É natural isso. Isso acontece o tempo todo, né, em governos. Né? O Guedes não teve problemas no governo Bolsonaro. Quando resolveram abrir as burras para reeleger o Bolsonaro, ele resistiu, depois quando ele viu que ele ia cair, ele ficou quieto. Então tá bom, alguma... Tá tudo bem. Era isso? Era isso. Tinha mais alguma coisa? Não. Pronto, eu gostei.